conversa e vários tons. Eu sou Emanuela Silva e convido vocês para um bate-papo cheio de boas vibrações, energias positivas e conhecimento. Estamos transmitindo pelo Spotify, pelo YouTube, siga nossas redes sociais. O tom de hoje é artesanato, expressividade de fé, mãos que criam. O artesão ou artesã trabalha com sentir, transforma a matéria-prima em obra. Nem todo artista é artesão, mas todo artesão é artista. Com a peça, ela transforma a sua particularidade, traz um contexto de sentimento, uma mensagem, para quem faz e para quem recebe. Por falar em criação, a entrevistada de hoje é especialista na arte de transformar. Ela é mãe, ela é esposa, ela é artesã, proprietária da Santos Encantos. Ela é umbandista, ela é mãe pequena na Fraternidade Espírita de Umbanda São Sebastião. Ela é filha de Inhansã, Eparré minha mãe, do pai Ogum é meu pai. E com vocês, Sandra Cardoso, axé pra quê de axé. Vamos falar com nossos ouvintes do Spotify e nossos internautas. Sandra. Então, Manu, boa noite a todos, né, que estão acompanhando a gente aqui pelo Spotify e também pelo YouTube. Quero agradecer a oportunidade, né, de estar nesse programa aqui falando um pouquinho da arte religiosa, né, do artesanato religioso. Eu que agradeço, nós que agradecemos ter esse privilégio. Então, vamos lá. O que veio primeiro na vida da Sandra? A Umbanda, o artesanato? E já nessa pergunta já vamos linkar o que é o termo mãe pequena. Então, quem veio primeiro foi o artesanato, né? Eu desde pequena gostava de fazer pulseirinhas com aquelas lágrimas de Nossa Senhora, gostava de fazer pulseira com fio de telefone que caía na rua, sempre inventava moda, né? E aí, dos 10 anos em diante, eu comecei a fazer crochê, comecei a fazer bordado, e assim foi a minha primeira fase no artesanato. Passei por um problema de saúde muito sério, né? E a Umbanda entrou na minha vida, né? Muitos dizem que se entra na Umbanda pela dor ou pelo amor. Eu entrei pela dor, mas foi por amor que eu permaneci nela. E a Umbanda, para mim, assim, é o ar que eu respiro, né? Porque ela faz parte tanto da minha vida espiritual, da minha vida profissional e da minha vida pessoal. Gente, é mais uma filha de Inhansã, né? É o ar que eu respiro, é a mãe, né? Com certeza. Ela que me botou no prumo e botou no rumo da vida. Pena que os nossos ouvintes não podem ver os olhos das nossas entrevistadas quando falam de Umbanda. Os olhos brilham, parece que a gente ouve o coração tá palpitando, porque Umbanda é isso, né? É expressão. Eu acredito quando a gente se entra pela dor, eu acho que é um chamado. Eu concordo. É um chamado. Porque antes de eu entrar para a Umbanda, eu praticamente percorri vários caminhos, né? Cresci na católica, né? Mas tinha uma tia-avó que era benzedeira, então quando ela me benzia, eu enchia os olhos de, né? Queria saber aquela curiosidade de criança, né? Como é que ela benzia, como é que ela fazia. E aí eu comecei depois na espírita, kardecista, passei pela Wicca, passei por um momento de ateísmo, né? Não acreditava em nada. E aí, quando eu desacreditei de tudo, a minha vida tomou um rumo diferente, a Umbanda entrou na minha vida e me mostrando que todo aquele caminho que eu percorri, tudo aquilo que eu passei, em cada vertente que eu cresci, né, fazia parte do ensinamento da Umbanda. Porque a Umbanda é uma mistura de tudo isso, né? Cada segmento, cada coisa, a Umbanda carrega, né? Olha essa experiência, olha esse testemunho, olha o caminho que a gente precisa passar para saber quem a gente é e onde a gente está. Isso é Umbanda. Até quando assim, eu não acredito em mais nada, tu estás tendo um aprendizado. Aprender. Com certeza. E como as pessoas ao teu redor, a tua família, acolheram essa tua escolha? A princípio, de início, como sempre, não aceitaram, né?
Mas eu sempre fui aquela que quebrava os tabus da família, né? Eu cheguei, quando eu falava assim, eu vou virar espírita, né? Mas eu não sei como, não é certo, não sei o quê. Eu ia lá, eu estudava, eles viam que eu estava levando a sério, que era um conhecimento, né? E eu tinha propriedade em falar daquilo que eu estava aprendendo. E aí eles me respeitavam. Quando eu falei que eu era um bandista, que eu, né, digamos assim, eu entrei pra macumba, Né? assumi, aí eles disseram, já era de se esperar, né? Demorasse para entrar. Mas eles tinham receio, né? Porque, nossa, um terreiro, né? Eles conheciam aquela história assim dos outros falarem, porque lá é coisa do diabo, porque tem Exu, porque é isso, aquilo outro. Aí eu assim, não, eu vou mostrar para vocês que não é como todo mundo fala. E olha a importância desse teu aprendizado, desse teu caminhar, porque todo aquele caminho que você trilhou serviu de base para defender a fé, a Umbanda que tu estás nela hoje, né? Porque você precisou daquele olhar dos outros segmentos para poder explicar para a pessoa o que é ser Umbanda, o que é ser umbandista. E até para ter um respeito entre as outras religiões, né? Porque assim, quando eu gosto de estudar uma coisa, principalmente uma religião, né? Quando eu estudava, eu gostava de entender e eu tinha muitas questões, né? Muitas, por que é desse jeito? Por que não é assim? Por que não é assado? Eu sempre me questionava em relação a isso, né? E aí quando eu entrei para a Umbanda, as pessoas vinham e faziam as mesmas questões que eu fazia nas outras religiões. E aí eu falava, eu explicava do jeito que era para ser explicado, né? Então hoje as pessoas quando vêm para mim, que religião tu és? Eu sou um bandista. Mas um bandista não é religião. Assim, é sim, meu querido, é religião. E aí eu explico. A gente reza, a gente entoa cânticos, né? A gente canta os pontos que são cânticos, Sim. né? A gente louva a Deus, mas não é Deus, é Zambi, né? A gente tem os orixás, os guardiões, assim como nas outras religiões tem os anjos de guarda, né? Tem o santo, né? Tem Buda, tem Krishna, tem vários. A Umbanda também é a mesma coisa, só muda os nomes, né? Essa mania de reducionismo, de reduzir a fé do outro, né? Esse é um dos nossos objetivos do Conversa Vários Tons, tentar quebrar isso. Trazer pessoas, trazer assim, relatos como o teu, como o que teve anteriormente, e assim sucessivamente. Cada um contando a sua experiência de vida e mostrar para as pessoas que, não, umbandista, pessoas como qualquer outras. Né? Normal. Normais, não tem. Eu acho que o seu imaginário das pessoas quando falam isso, eu fico pensando, né? Sei lá, eles pensam que a gente passa na rua assim e, né, vai incorporar o santo ali de qualquer maneira. A gente come, a gente bebe, a gente sai para festar, a gente é mãe, a gente é pai, a gente é filho. Tem tudo isso aí no umbandista. Assim como tem no católico, tem outras religiões também. Então, e nossos ouvintes, acompanhem o nosso canal no YouTube, Conversa Vários Tons, e nos siga nas nossas redes sociais, pelo Spotify também. Então, Sandra, vamos lá. Como é que é toda essa experiência? Você já falou que é filha de Ogum, que é Yansan e Ogum, e é muito vento, muita tecnologia, muito ferro, mas... Pai Ogum é do fazer, né? O artesanato é a forja, é o fogo, só, né? A transformação. Inhansã é movimento, é criação. Então, querendo ou não, os dois, praticamente, eles regem as minhas mãos, né? Exatamente. É esse link que a gente faz, assim. Nós, quando... A gente não chega para casa em lugar nenhum. São eles que nos guiam, que nos mostram os caminhos e por onde a gente passa e o que a gente é. E mãe pequena, sobre o termo mãe pequena para os nossos internautas e nossos ouvintes. Então, o termo mãe pequena é um cargo dentro da Umbanda, dentro do terreiro, né? O segmento Almas em Angola, eu acredito que vários outros terreiros também têm esse cargo. É uma mãe que ainda não pode ter filhos, né? Ela não é uma babá.
mas ela tem uma graduação um pouquinho maior que o Obori, né? E auxilia dentro do terreiro os trabalhos feitos, né? Auxilia o Babalorixá ou a Sim, Yanlorixá? Isso. Sim, é porque a gente tem que explicar, né? O pessoal o Isso, que é. o Babalorixá, o Yalorixá. No caso, assim, a gente ajuda ali na hora da gira, fazer os rituais, fazer a preparação de ritual. Tem coisas que só uma mãe pequena, um babá pode fazer, né? Um obori já não pode. Então, tudo isso tem esse cargo. E mãe pequena pelo fato de não poder ter filhos, né? Aí o babá de 7 em diante é que pode ter filhos. E aí sim vai. E falta quanto tempo para te tornar uma babá? Ai, pelas minhas contas, daqui a 2 anos. Daqui a 2 anos. Daqui a 2 anos. Ou seja, logo ali. Passa tão rápido, gente. Parece que foi ontem que eu fiz mãe pequena. Na verdade, parece que foi ontem que eu me batizei. Ontem eu estava olhando umas fotos no computador para enviar, né? E aí eu fui fuçando lá em algumas pastas e vi o meu batizado, né? Nossa, e eu pensei assim, meu Deus, faz tanto tempo assim, a gente pensa, parece que deu uma piscada e passou o tempo. É porque a gente, às vezes, entra tão no automático da vida que vai, assim, tu vai seguindo e aí quando tu para por um determinado momento fazer tal coisa, nossa, eu já fiz isso, já passou tudo isso, faltam só 2 anos. 2 anos. É muito aprendizado. Com certeza. E muitas experiências, várias pessoas passaram na tua vida. Nossa, muitas, muitas e muitas. E todo esse aprendizado que veio de dentro do terreiro, junto com o artesanato, como é que tu juntou tudo isso? Como é que tu diferencia as coisas? Um complementa o outro, né? E assim, ó, quando eu comecei na Umbanda, tinha dificuldade em encontrar os produtos para o santo, né? Uma taça para uma pombagira, alguma coisa assim. Então, o que aconteceu? Como eu trabalhava com artesanato e estava naquela fase de transição de profissão de artesanato, né? De nicho, na verdade, eu busquei começar a fazer essas taças, porta-velas e tal, né? E aí surgiu a Santos Encantos. Aí eu comecei esse trabalho e o terreiro era um complemento. Porque então eu estava começando na Umbanda e estava começando nesse meu novo nicho, que é o artesanato religioso. E aí, conforme eu ia aprendendo dentro do terreiro, eu ia colocando no artesanato. Hoje, a maioria das vezes eu sigo a intuição e a inspiração deles. Era isso que eu ia perguntar. Quem te Tem inspira? Como é que influência. surge isso? Primeiro o nome, né? Santos Encantos. Por que deste nome? Bom, o Santos Encantos era uma coleção da outra fase que eu trabalhava com artesanato de bordados e crochê. E aí eu fiz uma coleção chamada Santos Encantos, onde eu fazia uns bonequinhos de orixá e de santos, né? Assim, vou fazer uma coleção. E aí eu parei com esse artesanato, na época se chamava Sandra Cardoso Bordados. Eu parei com esse artesanato e comecei a Santos Encantos. Aí, na época, eu não tinha nome ainda, e aí eu tive um sussurro no meu ouvido falando, tu já tens o nome, tu já escolheu o nome para o teu novo artesanato. Sem saber, né? Sem saber. E aí surgiu a Santos Encantos. A cor verde representa, na época que trabalhava comigo, a cigana, Esmeralda, né? E a cor verde simboliza também a reciclagem, que é um dos produtos que eu mais faço, né? Reutilização de materiais que iriam ser descartados no lixo. E também que a cor verde transmite a espiritualidade, né? Ela simboliza a espiritualidade. Quando a gente vai trabalhar a cor verde é a espiritualidade. Olha que interessante. Tu sabe que essa inquietação e de estar em vários lugares, passar por vários caminhos, questionar, vem do povo cigano.
Com certeza, com certeza. Os caminhos que eles fazem, né? As caravanas, parando em cada lugar, conhecendo cada lugar, cada cultura, me representa muito, com certeza. Olha quanto aprendizado, gente. Olha quanto aprendizado. Converse em vários tons. Siga nossas redes sociais. Então, nós já falamos do teu início, né, da tua caminhada. Eu gostaria de saber o seguinte. O artesanato religioso é considerado arte sacra? Sim, é considerado arte sacra. Porque a arte sacra, na verdade, é tudo que é sagrado, né? Sacra vem de sacralização. Então, como o artesanato religioso, ele envolve a sacralidade de qualquer religião, ele é considerado arte sacra. Embora alguns tentam dizer, Que não. né, que não. É igual a santeria, né? Eu trabalho com santeria. Sim. No termo, entre os artesãos que trabalham nessa área, artesanato de santeria é o artesanato umbandista, candomblessista, né? Ou trabalha com bruxaria. Esse é o artesanato de santeria. Quem trabalha com santo, santo católico, né? É chamado de santeiro. Mas nada impede do artesão de santeria trabalhar como santeiro, ou vice-versa. Mas há essa diferenciação. Há essa diferenciação. Quando tu tá no meio de artesãos, tu diz, eu trabalho com santeria, todo mundo sabe que tu trabalha mais com produtos ligados à religião afro. E quando tu trabalha, eu sou santeiro, aí tu trabalha com santos católicos e outras vertentes, né? E tu acha que isso é bom ou ruim ou é indiferente? É indiferente, pra gente é indiferente. É mais aquela coisa de nichar, né? Fazer um nicho, pra quem não sabe o que é nicho, é dar a qualificação do artesanato, né? Eu trabalho com santeria, aí a pessoa vai procurar. Tem um público próprio para isso. Aí eu trabalho com santo, aí tem outro público. Eu estava lendo que o artesanato, alguns não consideram como arte sacra, e sim arte pagã, por não ser ligada ao catolicismo. Conversa em vários tons. Siga nossas redes sociais. Inscreva-se no canal. Estamos com a Sandra Cardoso, da Santos Encantos. Vai falar da maneira especial que ela trata o sagrado. Ela que é artesã, mas a Sandra, a pessoa da Sandra, como tem essa ligação com o sagrado? O que é o sagrado para a Sandra? Então, o sagrado para mim, além de Deus, né? Além do lado espiritual, o sagrado para mim é tudo aquilo que envolve que eu tenho carinho, que eu tenho amor, que eu tenho respeito, né? No caso, a minha arte, a minha profissão, a minha família, meu marido, meus filhos, a minha casa, meu terreiro, meus orixás, isso é sagrado para mim. Então, esse é o meu mundo sagrado, a minha sacralidade, a minha conexão, né? Que é uma das formas que a Santos Encantos hoje trabalha, né? Eu sou a conexão do sagrado da pessoa, materializando o artesanato. Essa pessoa chega para mim, Sandra, o meu sagrado é a minha casa. O que tu pode fazer para mim em relação a isso? Eu vou montar uma imagem, alguma escultura, alguma coisa relacionada a esse sagrado dessa pessoa, né? A mesma coisa, a Manu vem para mim hoje, Sandra, eu quero que tu faça a minha Yansan. Eu vou fazer a tua Yansan de acordo com a tua sacralidade. Tu vai me passar as características dela, como é que tu acha que ela é, e eu vou transformar essa peça em material. Mas você, quando algum cliente chega com esse pedido, tu pede autorização para aquela entidade ou para aquela obra que vai ser construída, né? Você pede? Sim, não é bem autorização, eu peço inspiração, né? Sempre que eu vou fazer um trabalho, que a cliente começa a passar as características ali, e principalmente quando elas já falam o nome da entidade, né? Tem muitas que não falam, tá? Isso é... Tem isso também? Nossa, aí Conta aí pra a gente. imaginação vai mais ainda, né?
Mas tem muitas que já dão o nome da entidade. Antes mesmo dela já passar as características daquela entidade, eu já vou visualizando o produto. Já vou vendo como é que não é, e vou passando para a cliente, o que é que tu acha de fazer isso? Assim, assim, desse jeito, sabe? Ela assim, nossa, tá saindo melhor do que eu ia falar. Assim, mas é porque eu já tô, pelo nome, pelas cores que tu tá me passando, eu já tô... Conexão. Já tá, que o Wi-Fi já tá ligado. Em conexão com aquela entidade. Aquela entidade, né? Muita, muita, muita. Elas, às vezes, influenciam em muito na questão de cores e desenhos, alguma coisa assim, elas influenciam muito. Eu recentemente fiz uma mandala de uma pombagira e, nossa, a energia foi tão forte, assim, que parecia que ela que estava desenhando para mim, né? Porque, querendo ou não, eu sou médium, né? Então, Sim. eu tenho essa característica, né? Existem médiums que pintam, médiums que fazem um monte de coisa, e eu acredito que eu tenho, mesmo consciente, mas eu tenho. Então, ela dizia para mim assim, ó, bota mais dourados, tá com pouco dourados. Bota desse jeito, faz assim, faz assado. A moça E falando. saiu tudo aquilo, né? Então, tem coisas que não dá para explicar. Quando eu termino o trabalho, assim, meu Deus, como é que eu fiz isso? Como Então, foi desse jeito? já que estamos falando de mandala, e uma das nossas perguntas seria o significado da mandala. O que é uma mandala para os nossos ouvintes e internautas? A mandala é um portal, né? Ela significa um portal. Ela emana energia. Então, não necessariamente a mandala tem que ter aqueles desenhos geométricos. É como se tu desenhasse um ponto, né? Pra gente que trabalha na Umbanda, pra gente que é da Umbanda, é o ponto. Ele está dentro de um círculo. Ele pode ter uma imagem ou não. Existem mandaleiros que dizem que não pode ter imagem. Mas se você olhar uma pintura de um orixá dentro de um círculo redondo, trabalhando as cores dele, com os desenhos dele, aquilo ali emana uma energia, né? Querendo ou não, é um ponto do orixá. Então, para mim, a mandala é um portal. O ponto que você quer dizer para os nossos internautas e ouvintes é a identidade, é a assinatura da divindade ou da entidade ou do caboclo, é isso? Sim, sim. Os pontos riscados são como se fosse o RG da entidade, né? Mas eu não pinto esses pontos na mandala. Sim. Né? A mandala é um desenho artístico. Mas os pontos riscados, né, para quem não conhece, são os pontos que as entidades dão quando se confirmam na cabeça da pessoa, né? De quem é médium. Então é jogado o búzios, é definido, você é filho de tal, filho de tal. Quando for confirmar a entidade vai lá e risca o ponto dela para dizer quem ela é. Eu sou tal, mas eu sou fulano de tal, com sobrenome tal. É assim que funciona o ponto. Nome, sobrenome, da onde que é, CEP, tudo. Então, agora nós vamos falar um pouco sobre essa pesquisa. Antes de executar uma obra, você faz uma pesquisa assim, nós estamos falando que você, claro, artesanato religioso, mas assim, se chega um cliente hoje e eu quero fazer uma Nossa Senhora. Tu vai só pela inspiração ou tu vai fazer a pesquisa da história daquela Eu faço a obra? pesquisa com o cliente. Porque, como eu te falei antes, né, a Santos Encantos trabalha com a conexão do sagrado. Então, se a pessoa chega para mim e diz, eu quero fazer uma imagem da Nossa Senhora. Como é que tu imagina tua Nossa Senhora? Certo. Que eu me lembro da casa da minha avó, ela era assim, assada, desse jeito. Ela tinha florzinha, ela tinha um rosário, ela tinha cinza. Esse é o jeito que eu vou fazer a Nossa Senhora da pessoa. Então cada peça vai ser única? Cada peça é única e exclusiva. Por mais que a pessoa chegue e fale assim, Sandra, eu quero uma Nossa Senhora igual àquela lá. Não sai a mesma coisa. Porque a energia que foi emanada para aquela pessoa, daquele tempo, da confecção daquela peça, é diferente daquela que simplesmente quer igual. Além de artesanato, além de uma obra, tem toda uma história de sentimento, tem toda uma memória. Sim, uma memória afetiva, né? Isso é interessante. Memória afetiva.
Agora nós vamos falar de algumas, eu vou citar algumas obras que eu pesquisei sua. Como é que chegou ao resultado final? Mestre Irineu. O mestre, desculpa. O mestre Irineu, ele é um mestre da Jurema, né? E ele foi pedido por uma moça em homenagem ao pai de santo dela, né? E ele tinha falecido. E aí ela pediu para me fazer essa imagem. Aí ela me disse as cores dele, né? E quando ela me passou a imagem dele, que ele é um senhor negro, Gente, é lindo. né? A imagem Lindo, é muito lindo, bonita. maravilhoso. Nossa, eu me arrepiei, né? Até hoje me arrepio em falar. E aí eu fui trabalhando as cores com ele, né? A cor verde, a cor azul, a cor branca. E aí quando eu mandei para ela a foto, ela assim, gente, mas tu botou assim as cores nos devidos lugares, ela era desse jeito. E a imagem dele ficou perfeita dentro da garrafa, assim, né? Porque eu trabalho com o porta-velas feito em garrafa de vidro. E aí eu boto a imagem por dentro. E quando eu acendi a vela, a imagem dele, assim, bem forte, né? E o mestre Irineu, eu me recordo um pouco da história dele, ele era um escravo, né? E ele ajudava os outros escravos, né? Ele foi torturado, foi aquela história de escravidão que a gente conhece, né? E aí, castigo, tudo que isso, eles nossos castigavam ancestrais muito passaram. ele. E aí, depois que ele desencarnou, ele virou um mestre da Jurema. A Jurema é um culto que eu não conheço muito bem, né? Mas, a princípio, é um culto de caboclos, né? Isso. E o mestre Irineu é um dos mestres principais, né? É como se fosse o Oxóssi dos caboclos, né? Nesse ritual. Né? Eu conheço pouco, ainda não posso falar muito sobre esse processo. Não, eu perguntei porque quando eu olhei, ela é muito linda, parece um preto velho, o candeeiro, a luz. Passa muita coisa, muita expressão mesmo, muita expressão. A Jurema, ela é cultuada mais no norte do país, Sim. em São Paulo também. Então, São Paulo também, mais no norte. Mais no norte. Mais no norte. Então, agora nós vamos falar da procissão inspirada nas cores e a tradição da Festa do Divino. Bom, esse projeto foi um projeto feito com a Prefeitura de Tubarão e o Sebrae, onde 11 artesãs fizeram parte. Nós somos a primeira turma, e esse projeto incluía a gente fazer 3 trabalhos dentro da área de cada uma, que contassem um pouco da história de Tubarão. Cada uma pegou um tema, né? E eu escolhi, na época, o tema Vili Zumblick. Aí, como eu sabia que o Vili Zumblick adorava a bandeira do Divino Espírito Santo, eu vou escolher uma obra dele, do Divino Espírito Santo. Escolhi a Chegada da Bandeira do Divino. Por que eu escolhi esse quadro, né? Até tem a história dele, né? Esse quadro, para mim, representava as festas, né, do Divino, e principalmente aquela coisa dos festeiros virem na casa de cada um, né? Geralmente eram 3, 4 pessoas, e botava a bandeira, e aí eu lembro que a minha avó fazia comida, e eles cantavam, e isso me remeteu à minha infância. E aí eu criei essa coleção baseada nessa obra de arte do Vili Zumblick. E é linda, muito bonita. Para quem não sabe, Vili Zumblick foi um artista tubaronense, um pintor conhecido internacionalmente. Ele dedicou muita da sua obra nas artes plásticas. Pesquise Vili Zumblick, eles têm obras divinas mesmo, e inspirada na bandeira do Divino. Ele era um apaixonado por essa festa, né? Então pode ver, a maioria das obras dele tem as cores da bandeira do Divino ou retrata alguma festa da bandeira do Divino. Então, assim, não tinha dúvidas quando eu escolhi o Vili Zumblick. E quem quiser pesquisar sobre esse projeto, tem no site da Prefeitura de Tubarão. Tem no site da Prefeitura de Tubarão, né? Entra lá no site da Prefeitura,
vai ter o catálogo digital da Casa da Cultura, onde tem todos esses trabalhos, né? São lindos, muito bonitos mesmo. Então, nós já falamos das mandalas, agora vamos falar da série dos Guardiões. Conversa em vários tons. Inscreva-se no nosso canal. Vamos falar da série dos Guardiões. Como foi fazer taças e copos e as inspirações para essas... Você já falou da mandala, mas como surgiu assim, ó, a primeira que você fez? A primeira taça que eu fiz foi para a Cigana Esmeralda, né? Que ela não tinha taça, e aí eu fiz uma taça para ela. Com o tempo fui aprimorando o trabalho e fui vendendo para as pessoas do terreiro. E fui me profissionalizando. E aí as moças começaram a aparecer. Hoje é um dos produtos que eu mais vendo na Santos Encantos, que são as taças, né? E as moças mandam e desmandam no ateliê. Elas Poder são... feminino. Nossa, a força feminina dentro do ateliê é incrível, né? Elas... Às vezes eu faço taças à pronta entrega, né? Além das encomendas, eu faço taças à pronta entrega. E aí, quando é essas taças, eu deixo elas mandarem nas minhas mãos, né? E aí, o que que elas fazem? Elas botam umas cores. Faz isso, faz desse jeito, faz desse jeito. Sem mentira nenhuma. Essas taças são as que eu mais vendo. E aí, eu começo a vender as por encomenda, baseada naquelas que elas me deram modelo. E a tua clientela é daqui de Tubarão? É exclusiva do teu terreiro? Ou de outros lugares do Brasil? Como é que as pessoas chegaram até Santos Encantos? Então, Manu, infelizmente, ou felizmente também, né? A maioria dos clientes que eu tenho hoje são de fora daqui de Tubarão, né? O público de Tubarão é um público que ele não valoriza tanto o artesanato religioso, principalmente, né? Eles acham que é um artesanato como é uma religião afro, né? Tem aquele certo preconceito, né? Mas independente da taça ser de pombagira ou não, também pode ser usada para consumo, né? Para beber uma bebida no final de semana, porque é um artesanato, não é totalmente Você acha que as religioso. pessoas têm vergonha? Porque, Sim, assim, tem. há um tempo atrás, quando tinha uma loja de Umbanda, as pessoas, elas consomem o que tem na loja de Umbanda, só que fora do horário comercial, escondido para a pessoa não saber. E tudo bem embrulhadinho. Bem embrulhadinho, não podia ter a logo da loja. Isso ainda acontece? Olha, eu não vendo tanto para Tubarão, mas acontece bastante, tá? O meu público é mais para fora do estado, né? Tendo público de São Paulo, Rio, Minas, Bahia, Mato Grosso, Minas, né? Vários lugares. Mas acontece muitas vezes da pessoa, quando antes eu não tinha minha logo, né? Pedia para eu embrulhar bem embrulhadinho e botar numa sacolinha, tá? Isso acontecia muito. Porque aquele preconceito, poxa, daí chega em casa, bota lá o santo e não diz de onde comprou, né? E o trabalho do artesão, né? E, assim, ó, e cadê o orgulho? Em dizer que comprou um produto de um artesão, né? De um pequeno produtor aqui da cidade. Exatamente. Então, pessoas, comunidade, região, Amurel, tenha Santos Encantos, sim, com um trabalho de muita qualidade. Eu sou suspeito de falar, né? Eu sou suspeito de falar, porque eu consumo muito o trabalho da Santos Encantos. Eu presenteio, só quando só tem uma ocasião, uma pessoa especial, eu vou, né, falar com a Sandra, porque eu quero dar o melhor para aquela pessoa. Verdade. Eu sei que aqui tem. Conversa em vários tons. Nós vamos falar agora de um ponto que para algumas pessoas é polêmico, mas eu estou a título de curiosidade. Você acha que existe um movimento de sexualização ou padronização do corpo sendo aplicado nas imagens femininas, inclusive nas sacras?
Na verdade, não é sexualização, né? Porque, na verdade, assim, ó, principalmente as imagens de Pombagira e Exu, como os escultores, né, estão se aprimorando mais na questão de arte, né, fazer aquele modelo de escultura, padronizar o corpo, né, então, assim, ó, não é sexualização, é colocar a imagem e semelhança de como eles são na Terra. Porque muitas vezes a escultura, há uns anos atrás, aquele padrão de escultura com um peito muito grande, a cintura muito larga, né? E não condizia com as imagens que a gente tem hoje na internet de pombagiras e exus, que são mais, digamos, mais bonitas, né? Mais com o formato do corpo. Não é sexualização, né? A sexualização, na verdade, é de a colocar a pombagira muito exacerbada, né? A pombagira não vem pelada, né? Ela vem mais recatada, vamos botar assim, com roupas, né? Mas não vem assim toda extravagante, muito sexualizada. Isso vai dar pombagira, vai do Exu também, né? Isso aí que tem que ver. Mas você acha que esse tipo de obra é feito por quem não tem justamente esse estudo, esse olhar, né, sobre a arte, sobre a própria entidade, ou uma questão de comercial? Agora, tu pegou. Polêmico, Vamos mas... perguntar para os universitários. É assim, ó. Que na verdade a arte, ela tem uma evolução assim, né? A pessoa antigamente não tinha tantos materiais, tantas ferramentas como tem hoje, Sim. né? Hoje para você às vezes modelar um olho tem uma ferramenta bem pequenininha, né? Existem técnicas. Um artista não é igual ao outro, por mais que tu utilize às vezes um molde, a padronização aí do olho, cada artista vai fazer diferente, nunca vai ficar igual. Então a questão assim, o corpo, às vezes um artista faz com peito maior, outro com peito menor, a cintura mais delineada. Aí são vertentes, né? Tem gente que faz os santos com o corpo mais rechonchudo. Outro artista já vai fazer mais modelado, mais magrinho. Porque uma imagem não é igual a outra. Isso vai do artesão, vai do artista, do escultor, né? Certo. Então, não, mas são coisas que a gente tem que falar. Tem Sim, que perguntar, porque é igual assim, pintura, né? se diz muita coisa, né? Então a Sim. gente pergunta para quem sabe, para quem faz, porque de achismo a gente já tem muita coisa por aí, né? É igual pintura, tem artistas que pintam artes abstratas, tem gente que diz que não é arte. Sim. Jogou tinta na parede, é arte. Às vezes é arte, tu que não tá olhando com os olhos da pessoa que pintou. A gente costuma sempre dizer aqui no Conversa que temos que tentar quebrar isso de eu não conheço, não existe. Exato. Eu não sei o que não existe. Seria mais fácil tu procurar, tu pesquisar, mesmo que tu não concorde. Mas existe? Tem um sentido daquilo estar ali. Com certeza. Senão tu vai ficar sempre na tua zona de conforto, né? Nós estamos falando com a Sandra, do Santos Encantos, e temos que falar um pouco sobre como foi se adaptar à pandemia para o artesão. Nossa, foi muito, muito, muito difícil. Porque assim, ó, o artesanato é considerado um supérfluo. É uma coisa, na época da pandemia, tu comprava comida, tu abastecia o teu carro, tu comprava bebida, comprava máscara, mas não comprava um item para decorar a tua casa, porque tu não ia saber o que ia acontecer amanhã, né? Então nós fomos, o pessoal da cultura fomos os primeiros a parar e os últimos a voltar, porque aí acabou a feira, o artesão não podia mais ir para a feira, não podia fazer evento, participar de evento, não podia fazer nada, vender às vezes, né? Ficou difícil porque quase ninguém ia de porta em porta para fazer encomenda. Material para te comprar pela internet era horrível. Foi terrível. Mas assim, digamos
que por causa da pandemia, o artesão começou a ser valorizado. O pessoal que trabalha com artes manuais começou a ser valorizado nas redes sociais. Porque a gente ficou dentro de casa trabalhando. Exatamente. E por isso, esse é o motivo da nossa pergunta. Porque é diferente, uma fábrica que parou e depois voltou. Não, o artesão, ele ficou trabalhando. A gente entrou em desespero, né? Mas ficamos trabalhando. E aí, o mundo digital deu essa ajuda pra gente, né? Porque começamos a aparecer, a mostrar o nosso trabalho, como é que a gente fazia em época de pandemia, como é que ia entregar a embalagem, como é que fazia, né? Passava álcool em gel e tudo e tal. Fazer esses vídeos, e isso começou a viralizar, começou o pessoal a entender que quem trabalha em casa também trabalha. Exatamente, nós íamos chegar nesse ponto. As pessoas têm um certo tipo de preconceito com a palavra home office e acham que quem está trabalhando em casa está só de pijama, de pantufa e levanta a hora que quer, agora eu vou trabalhar. E não é assim, gente. Não é bem assim. Na época que ocorreu a pandemia, meu esposo ficou em casa, né? As primeiras semanas ali, né? E aí ele falava, nossa, mas tu não para, né? Acordava de manhã, fazia café, começava a fazer as coisas. Aí daqui a pouco tinha que tirar tudo. Na época eu trabalhava na cozinha, né? Na cozinha da minha casa. Tirava tudo de cima da mesa, fazia o almoço, botava as coisas em cima da mesa para almoçar. Todo mundo almoçava, eu tirava mesmo, botava as coisas de novo para trabalhar. E era aquela função, né? E aí começou a pandemia e começou a viralizar essas coisas, as pessoas começaram a ver como é que a gente trabalhava e aí começaram a dar mais valor. E aí você tem um ateliê. Você criou um ateliê. Isso te forçou, de certa forma, a... O ateliê, na verdade, veio por conta da pandemia. Foi uma das conquistas que eu tive, né? Como o pessoal da cultura foi um dos primeiros a parar, o governo na época lançou a lei Aldir Blanc, que agora está na segunda edição. Graças a Deus foi aprovada ontem, né? E aí eu entrei nesse processo de seleção da lei Aldir Blanc. Foi um concurso onde a gente tinha que apresentar um trabalho, uma videoaula enorme, né? De todo um processo artesanal. Tinha outro concurso também que a gente tinha que mostrar a trajetória do artista, né? E aí, com esses valores que eu ganhei desses editais, eu construí o meu ateliê. Porque esse valor só poderia ser usado para a construção do trabalho do artesão. Se ele já tivesse um ateliê, ele poderia comprar coisas referentes ao trabalho. A quem trabalhava com teatro, tinha que angariar fundos lá para comprar material, para fazer vídeos. Na época, o pessoal do teatro, né? Não conseguia fazer espetáculos. Sim. Eles tinham que fazer vídeos, né? Para o pessoal ver. Então, eles faziam esses vídeos com esses equipamentos gerados pela Lei Aldir Blanc. Então, muita gente foi beneficiada, graças a Deus. Eu fui uma delas. E aí eu consegui o meu ateliê, o meu cantinho para me trabalhar e prosseguir com a Santos Encantos aí com mais força ainda. Santos Encantos. Esse é o nosso objetivo, a valorização da cultura, valorização do trabalho das pessoas, valorizar o ser humano. Então, estamos chegando ao nosso final, mas vamos deixar as considerações finais para a Sandra. Gente, eu ganhei um presente. Deixa eu dar. Só uma pequena lembrança para ti, Manu. Muito obrigada, Gabi. Isso é o primeiro presente do Conversa Vários Tons. Inaugurando. Vamos abrir. Deixa eu abrir. Todo mundo gosta de ganhar presente. Com certeza, né? E ainda mais presente de qualidade. Internautas estão conseguindo ver. Mas vocês do Spotify, corre lá no YouTube depois para ver o que é, gente. Olha só. Essa é uma peça da Divina Procissão. Ó, viu? Ela nem sabia que eu ia perguntar, hein? Não foi combinado. Mas, sim, perfeita, assim, ó. O Divino Espírito Santo.
Lindo, 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 lindo. Maravilhoso. Olha só, gente. Ó. Que coisa maravilhosa. E sentir, que é isso que faz o artesão. É o sentir, é transformar. Vai ser muito bem. Vou deixar Aí aqui tem as coisinhas para te botar depois, se tu quiseres, a velinha, o defumador. Ó, velhinho, defumador. Isso tudo é coisa de Nem mim. gosta. A gente nem gosta disso, ó. Para vocês verem, Santos Encantos. Vamos lá. Agora vocês já sabem onde tem artesanato de qualidade com esse bom gosto. Obrigada. Uma mensagem para os nossos ouvintes e internautas. Bom, uma mensagem da Santos Encantos para os ouvintes, né, e todos que estão assistindo aqui no YouTube, é que as pessoas tenham mais consciência do que é o sagrado, né? Porque hoje a gente vê tanta coisa ruim no mundo e esquecemos que o sagrado mora dentro da gente, mora na nossa casa, na nossa família, está dentro lá do nosso terreiro, mas está também lá na igreja que a gente visita, em todos os lugares que a gente reza e tem uma conexão com Deus, Zambi e outros nomes que a gente chama, né? Mas o que eu peço também, assim, é que as pessoas hoje tenham mais respeito, né? Tanto pela profissão do outro, quanto pelo gênero, quanto pelo sexo, né? Porque hoje a gente vê tantos homens banalizando as mulheres, né? E não respeitando o trabalho delas, porque isso é tão triste para nós. A gente trabalha tanto em casa quanto na rua né? E às vezes eles dizem que a gente não trabalha, não faz as coisas, né? Ser mãe, ser dona de casa. A mulher é multitarefa, né? E geralmente, na maioria das vezes, não tem a valorização devida. Isso mesmo. Não só valorização financeira, mas o valorizar o companheirismo, assim, não, vamos fazer juntos. Porque eu acredito que a mulher não quer que alguém faça por ela. Não, ela quer a caminhada junto, né? É isso, alguém que faça então como é ela. Eu, graças a Deus, eu tenho um esposo, assim, maravilhoso, né? Que tá sempre do meu lado. Me apoia em tudo. Quero mandar um beijo para ele. E com certeza ele vai estar assistindo, né? E eu quero agradecer muito pelo apoio dele, né? Que se não fosse ele do meu lado, tanto no lado profissional quanto no lado pessoal, ele é uma pessoa magnífica, admirável. E é isso. Somos mulheres, somos empreendedoras, somos mãe. O meu esposo também é excepcional. Ele que nos proporcionou estarmos aqui. Não aparece na frente das câmeras, mas ao lado do Tom Mac também está atrás das câmeras. Faz o Conversa em Vários Tons acontecer. Então, nós vamos encerrando mais esse programa. E antes, nós vamos ver pequenas palavras. Para ser artesanato, é preciso que haja uma conexão entre alma, mente e mãos. Essa arte milenar, tão importante e necessária neste momento que o mundo já passou por tanta dor. Contemplar, apreciar essa arte vai além do preço. É admirar o sentir de quem executou. Este foi mais um Conversa em Vários Tons. Siga e curta e compartilhe.